Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Os irmãos poderem tomar os assentos. Amém? Agradeço essa oportunidade, primeiramente ao Senhor nosso Deus, poderoso Deus, dono das nossas vidas, maravilhoso Deus, que permitiu que nós estivéssemos aqui hoje. Deus é bom demais. Deus é maravilhoso demais, 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 demais. Estou muito feliz por essa oportunidade. Agradeço a Deus pela vida do pastor Joel, que nos instruiu, nos orientou, nos trouxe aqui, a vida dos pastores, pastor Ismael, pastor Alci, pastor Cássio, pastor Cláudio, todos os que apoiaram, nos apoiam, os pastores que fazem esses estudos maravilhosos, e a gente acompanha, a gente lê, observa, e fica pensando, uau, que palavra, que alimento bom para a nossa alma. Hoje nós vamos aprender, aqui está bem grandão aqui, batalha espiritual, né? Mas embaixo está dizendo assim, a arte e a ciência influenciando os comportamentos. O que a arte e a ciência pode fazer para influenciar a maneira que você se comporta? O que a arte, o que a ciência, como que o mundo pode influenciar a maneira como você vive, como você se comporta na sociedade. Então, esse estudo vai falar muito disso. Eu gostaria que você já abrisse a sua Bíblia em Efésios 6, 12, onde nós vamos ler o texto, não sei se está aqui, já está aqui, que diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, observe que o próprio texto já nos diz que a nossa luta não é contra a carne. Outro dia, o pastor Joel disse aqui em cima, em uma das suas mensagens, que alguém perguntou, pastor, mas tudo é espiritual? E ele ficou parado e disse, sim, tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Primeiro acontece no mundo espiritual e depois a gente age. Então, observe que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, hostes celestiais da maldade, principados. Toda a hierarquia de Satanás estão agindo. E a gente não pode simplesmente fechar os olhos e entender que isso não tem, como diz aí fora, não tem nada a ver. Que isso não é bem assim. Que isso é ser fanático, ou que isso já é querer espiritualizar tudo. E nós precisamos entender que o mundo espiritual é real. O mundo espiritual é real. Infelizmente, para algumas pessoas lá fora, é mais fácil acreditar no mundo espiritual da maldade do que no mundo espiritual do Deus que nós servimos, que Deus está presente, Deus existe, Deus está vivo. É muito importante a gente entender essa parte para a gente dar essa introdução, que diz aqui, a Bíblia nos ensina que todo mundo está no maligno. 1 João 5,19, a parte B. Em outras palavras, que os sistemas políticos, econômicos, culturais e etc., são controlados pelo inimigo de nossas almas. Sabemos que a soberania absoluta sobre todas as coisas é do Senhor nosso Deus, conforme expressa o Salmo de número 24. Salmo de número 24 diz assim, do Senhor é a terra e a sua plenitude,
o mundo e aqueles que nele habitam. Ele apenas permite que o inimigo tenha controle limitado dentro do contexto da vida diária das pessoas. Então, precisamos entender isso, que como explicar que o mundo jaz no maligno, o mundo está no maligno, se Deus é dono de tudo? Se Ele é dono do universo, a toda a sua plenitude, está dizendo, não só a terra, mas tudo que nela existe, pertence a Deus. Aí aqui diz, Ele apenas permite que o inimigo tenha controle limitado sobre as nossas vidas. Veja algumas referências bíblicas sobre esse inimigo de nossas almas. João 12:3 diz assim, agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Ele tem um certo grau de poder e influência sobre o reino terrestre. Nós concordamos com isso. Segundo Coríntios 4:4 diz assim, nos quais o Deus deste século, eu gostaria, se você puder, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso de número 4, e você vai observar que já diz assim, nos quais o Deus deste século, porém o Deus que está se referindo está com D minúsculo. Ou seja, não é o Deus soberano e o Deus poderoso ao qual nós servimos. O Deus minúsculo. Todas as vezes que você encontrar Deus com letra minúscula na sua Bíblia, não está falando do nosso Deus, o Deus de Israel. Chamado assim por sua influência nas estruturas sociais, culturais, políticas, econômicas e ideológicas, que de diversas formas promovem valores contrários aos ensinamentos de Deus. Então, quando nós conseguimos entender que o inimigo atua nessas áreas, ele tem um grande poder de atuação na área política, na cultura da qual você vive, nas pessoas que estão por aí sendo influenciadas, isto, de uma certa forma, vem a influenciar nós que estamos vivendo neste mundo. Observa bem uma coisa, outro dia eu fui com um amigo nosso a um lugar jogar alguns lixos que tinha nesse lugar. E eu fiquei muito impressionado de saber, eu não sabia que existia esse tipo de lugar, onde você dirige com o seu carro dentro de um lixão mesmo, uma montanha maior do que essa igreja, mais alto que o telhado da igreja, de lixo. E você entra lá dentro, abre a porta do caminhão e joga tudo o que você quiser. A gente entrou nesse lugar e ele disse, vamos? Eu disse, mas a gente vai pisar aqui? Vamos. A gente teve que descer, pisar. Quando eu desci do caminhão, o cheiro era muito ruim. Muito ruim. Horrível. Era horrível, dava ânsia de sentir o cheiro. E nós começamos a tirar o lixo todo. Depois de alguns minutos que eu já estava ali, eu já não sentia muito o cheiro. Eu já comecei a me acostumar, porque eu estava naquele ambiente. Se alguém olhasse lá de longe e olhar para mim, ia pensar assim, tem um monte de lixo, aquele homem está no lixo. Quando eu saí de lá de dentro, nós não ficamos naquele lugar. Nós não permanecemos naquele lugar. Nós simplesmente jogamos os lixos e saímos. Porém, quando a gente saiu de lá de dentro, uma coisa foi junto comigo. O cheiro. A minha roupa estava com aquele cheiro. Os meus sapatos estavam com aquele cheiro. O que eu quero dizer? Você não é do mundo, mas você está no mundo. Isso não quer dizer que você não está suscetível a este mundo que nós vivemos. Está aí, o pecado está aí, a bebida está aí, o cigarro, as drogas, está tudo aí. A prostituição está aí, nós estamos vivendo ainda neste mundo. Mas cabe a você chegar em casa e falar, essa roupa está fedendo, essa roupa não dá. Tirar, lavar, tomar um banho. Isso quer dizer o quê? Cabe a nós, todos os dias, dobrar os nossos joelhos, orar ao Senhor, Senhor, perdoa.
Senhor, me purifica se em algum momento desse dia, de algum momento, de alguma forma, eu me deixei ser influenciado pelas amizades, pelas pessoas que estavam ao meu redor. Me perdoa se por algum motivo, de alguma forma, está exalando um cheiro do mundo através da minha vida. Você está conseguindo entender? E, ao contrário disso, nós devemos ter um cheiro suave, o cheiro de Cristo em nossas vidas. Eu estava outro dia, oh, glória a Deus, eu estava outro dia trabalhando e tinha um dos nossos clientes, ele chegou e ele fez uma brincadeirinha, ele trouxe um cafezinho para a gente e disse, ó, aqui está o café, e trouxe, brincando, e ele disse assim, como está o trabalho? Eu disse, está bem, está bem. Ele disse, eu falei, eu gostaria de estar na praia, gostaria de estar descansando, mas essa é a nossa vida de América, temos que trabalhar. E ele disse assim, você gostaria de estar na praia ou você gostaria de estar num clube com algumas mulheres? De repente, ele botou a mão na boca e disse assim, ops, me perdoe. Não é porque eu tenho algo superior a ele, é porque ele entendeu que o cheiro que exalava era mais forte do que o cheiro do pecado. Você já presenciou alguém que sabe que você não fala palavras horríveis lá fora, e quando você chega no ambiente e as pessoas falam, vamos parar de falar porque fulano chegou. Ele não fala esse tipo de palavra. Então, as influências, esse estudo aqui de hoje, vai nos fazer entender qual é a diferença, como que isso, estas coisas, influenciam no nosso dia a dia. E como a gente vai lutar contra isso. Amém, irmãos? Veja que em 1 Pedro 5, 8 ao 9, diz, estejam alertas e vigiem o diabo, o inimigo, ou seja, alguém que de maneira aberta, declarada e consciente se posiciona contra os princípios, contra a vontade e o reino de Deus. Esse é o inimigo da sua alma. Porque diz, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, observe que, eu gosto muito dessa parte que diz, rugindo como leão. Ou seja, ele está fazendo um som como um de leão, mas ele não é o leão. Ele não é o animal, ele está imitando, ou seja, ele está tentando ser forte, ele está tentando mostrar que ele está ali. Imagine que ele está, a Bíblia faz essa analogia como de alguém, vocês conhecem o rugido de um leão. Vocês sabem o medo que dá, não sei se você já teve a oportunidade de ir a algum zoológico. Eu fui a um zoológico uma vez e quando eu estava no estacionamento colocando o carro, eu escutei de muito longe o rugido do leão. Eu fiquei pensando, como é assustador, como é forte o rugido de um leão. Agora imagine, esta é a fúria do inimigo da sua alma. Ele fica rugindo, ele fica muito irado, tentando, olhando, andando ao seu lado, te observando e pensando, como farei para destruir a vida dessa pessoa? Como eu posso derrubar este irmão? De que maneira eu posso destruir essa mulher? Este obreiro está fazendo isso. Às vezes, por uma mínima falha, ele pensa, aqui eu entro. Mas o mais importante de tudo, irmãos, o mais importante de tudo, nós vamos sair daqui esta noite entendendo que nós vamos nos fortalecer naquele que tem todo o poder, aquele que verdadeiramente é o leão da tribo de Judá, o nosso poderoso Deus. Deus é poderoso, irmãos. Não há ninguém que possa parar a promessa, a palavra de Deus na vida de ninguém aqui essa noite, e ninguém que está ouvindo essa mensagem. Deus é maior, Deus é poderoso. Observe que aqui em 2 Coríntios 11, 14, a parte B diz que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, ou seja, enganador, aquele que faz as suas mentiras parecerem atraentes e justas. Imagine que ele se faz como um homem bom ou uma pessoa boa, lembrando que o estudo está tentando explicar, ensinar. Nós vamos falar
como estes comportamentos influenciam a nossa vida. E como a gente vence isso? Discernimento espiritual. Buscando a presença de Deus, jejuando, orando e clamando a Deus. Quanto mais perto, outro dia falávamos disso lá em casa, quanto mais perto você chega de Deus, mais sensível você fica a essas coisas. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você chega pertinho de Cristo, mais parecido com Ele você fica, e mais sensível a estas coisas. João 8,44, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele é pai da mentira. Para melhor ilustrar o trabalho que o inimigo realiza na terra, gostaria de ler uma breve história fictícia. Aqui diz, eu solicitei à inteligência artificial que criasse uma história similar às cartas de um diabo, o seu aprendiz, escrita por C.S. Lewis, porém, seguindo os tópicos relacionados a este estudo de hoje. Eu gostaria que você meditasse, eu vou ler esta carta. E eu gostaria que você meditasse nesse texto. Prestasse muita atenção. E me fala. Não me fala, mas pense, analise em seu coração se isso lhe é similar. Se você já viu isso acontecer ou se isso tem a ver com os nossos dias atuais. E diz assim, a sutil revolução cultural. Em uma câmara envolta em trevas, invisível aos olhos humanos, o diabo reuniu seus servos mais astutos. A sala fria e silenciosa era iluminada por um espelho sinistro que refletia cenas do mundo, onde homens e mulheres viviam suas vidas, muitas vezes alheios à batalha espiritual que os cercava. Sentado em seu trono sombrio, o diabo observava, com um sorriso contido, as imagens à sua frente. Ele via famílias reunidas ao redor de telas, crianças imersas em jogos e redes sociais, enquanto as suas Bíblias permaneciam intocadas e a comunhão entre pais e filhos se desfazia lentamente. Eu confesso aos irmãos que quando eu lia este texto, eu me emocionei, as lágrimas desceram enquanto eu lia esse texto. Nosso plano, e ele dizia, o diabo dizia, nosso plano está avançando, disse ele, com sua voz baixa e controlada, com um sussurro que enchia a sala, mas ainda não o suficiente. Eles ainda possuem aquela palavra, disse ele. E enquanto ela estiver viva em seus corações, nosso reino não poderá florescer como desejamos. Precisamos ser mais sutis, mais precisos, dizia o diabo e os seus demônios que estavam com ele. Ao seu redor, demônios de todas as formas e tamanhos escutavam atentamente, esperando novas instruções. Um deles, menor e impaciente, ousou perguntar, o que mais devemos fazer, mestre? Tentamos distraí-los com prazeres e sucesso, mas muitos ainda se apegam às suas crenças. O diabo levantou-se e caminhou lentamente pela sala, suas palavras cuidadosamente escolhidas refletiam sua preocupação. A destruição direta nunca funcionou. As perseguições no passado apenas fortaleceram a fé deles. Agora faremos diferente. Vamos atacar o núcleo, a educação. Precisamos moldar as mentes dos jovens desde cedo, tornando suas escolas em um campo fértil para o ceticismo. Ceticismo, nada mais, nada menos, é de alguém que não acredita em nada. Uma pessoa cética é aquele que ele não acredita em nada do que você fala. Por exemplo, se nós disséssemos, olha, está vindo um grande tornado aí. Ah, não sei não se está vindo um tornado. Quem garante que isso é verdade?
Quem garante que eles realmente sabem o que estão falando? E não se assuste. Existem crentes que estão sendo tão influenciados pelo inimigo, que são crentes céticos. Estão dentro da igreja, estão vivendo o dia a dia com Cristo, mas não acredita que é possível um paralítico andar, levantar de uma cadeira de rodas. Eu presenciei isso uma vez, um irmão entrou dentro da loja que eu trabalhava, sentou e disse, estou muito preocupado. Eu disse, por quê? Ele disse, porque faz muitos anos que eu prego que Deus cura, que Deus liberta e leva para o céu. Eu disse, e o que há de errado nisso? Ele disse, eu mesmo, bati no peito e disse, eu mesmo nunca vi um cego enxergar. Nunca vi um paralítico andar. E eu parei um dia e fiquei pensando, será que isso realmente é verdade? Imagine o grau da influência que está ocorrendo nos dias em que nós estamos vivendo. Que as pessoas, às vezes crentes como este homem, não conseguem entender e acreditar que é possível. Mas hoje nós vamos sair daqui entendendo que há um Deus poderoso e está entre nós aqui esta noite. E eu sou testemunha ocular. Louvado seja Deus. Esse estudo não é para isso, irmãos, mas eu quero dizer para vocês, eu entrei em um hospital e o médico disse para mim, você tem 24 horas de vida. O médico entrou, sentou, puxou uma cadeira, sentou do lado da cama que eu estava, botou a mão na cabeça e coçava e não tinha coragem. E ele disse, ele só dizia assim para mim, I'm sorry. E eu disse, o que aconteceu? Ele disse assim, de novo, I'm sorry. E eu vi o semblante caído daquele médico e ele disse, as pessoas que chegam na situação e no diagnóstico que você entrou aqui hoje, elas não duram 24 horas. Ele ligou para minha esposa e disse, pede para ela voltar, para se despedir de você, porque nós acreditamos que você vai a óbito essa madrugada. Assim, simples assim. Depois que eu saí daquilo, quando eu estava completamente sem entender, ainda não tinha, eu estava em estado de choque, eu acredito, porque eu não levei muito a sério. Eu passei uma mensagem para ela, para o pastor Joel, em alguns minutos o pastor Joel apareceu no hospital, fez uma oração, ungiu com óleo e entregou na mão daquele que tem todo o poder. A oração dele não foi uma oração de gritaria dentro do hospital. Não houve barulho de línguas estranhas, ninguém pulou, sapateou, mas ele disse, Senhor, Tu és o dono da vida, o Senhor é aquele que tem poder para curar enfermos, o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Cura teu filho. Depois eu fui transferido, fui hospitalizado e o médico disse, impressionante, mas nós temos uma notícia para você, as pessoas que sobrevivem às 24 horas, elas não duram 30 dias. Isso foi dia 9 de junho. Nós estamos caminhando para o final do ano. Eu estou aqui, irmãos, para dizer para você que Deus ainda cura. Eu estou aqui de pé para dizer para vocês que teve um dia dentro de casa que eu não conseguia subir a escada da minha casa. Faltava ar dentro dos pulmões. E esse final de semana nós fizemos uma mudança, eu subia e descia com caixas pesadas na mão, caixas muito pesadas de TV, eu carreguei muito peso, subi e desci a escada, nós fizemos mudança. Estou respirando, estou vivendo, e o médico disse, vai em paz, porque você está normal e a sua vida está normal, não há nada em você hoje. E eles não conseguem entender, porque não há explicação, milagre não se explica. A gente glorifica, irmãos. E eu quero dizer para você que ceticismo está aí, ó. As pessoas não conseguem acreditar, as pessoas estão incrédulas hoje, mas saia daqui sabendo, Deus ainda faz milagres. E Ele ainda está disposto a fazer um milagre na sua vida hoje, ainda se for necessário.
Não é porque é um culto de ensino que Deus não vai curar e não vai fazer. Foi orado aqui esta noite, foi falado isso. O pastor Ismael disse, Deus ainda pode haver cura nesta noite. E ele aproximou-se do espelho e apontou para as imagens da sala de aula cheia de estudantes. E ele disse assim, olha, as escolas são o nosso próximo alvo. Lá vamos semear as dúvidas com muito mais eficácia. Vamos introduzir currículos que eliminem qualquer menção de Deus. Ao invés disso, promoveremos uma visão de mundo que exalta o homem e nega o Criador. A ciência, desprovida de sua fonte divina, será nossa arma, disse Satanás. Ensinem às crianças que o universo surgiu por acaso e as suas vidas são um produto de forças impessoais e que não há propósito maior. Ao longo dos anos, essa mentalidade apagará lentamente qualquer vestígio de fé. Um demônio mais velho, então, com uma voz rouca e lenta, inclinou-se para frente, intrigado, e disse, e o que faremos com os professores? Eles são figuras influentes? O diabo sorriu de lado, com uma astúcia evidente, e disse, os professores serão nossos maiores aliados. Vamos formar uma geração de educadores que acreditam que a fé é um obstáculo ao progresso. Eles ensinarão às crianças que a religião é uma superstição ultrapassada, que não se encaixa na modernidade. Daremos a eles argumentos lógicos e científicos que os farão parecer sábios aos olhos dos seus alunos. Os mais carismáticos influenciarão os jovens a questionarem tudo o que foi ensinado sobre Deus. Faremos da dúvida algo intelectual, algo a ser celebrado. Outro demônio mais astuto levantou-se e disse, e as disciplinas escolares, Senhor? Elas ainda falam de ética e moralidade, não podemos permitir isso. O diabo voltou-se para o espelho onde viu os livros de filosofia, história e ciências empilhados em bibliotecas escolares e disse, mas nós não eliminaremos a moralidade, apenas a reformularemos. A ética será ensinada, mas sem uma base divina. Mostraremos que a moral é relativa, que cada um pode decidir o que é certo ou errado para si mesmo. O conceito de verdade absoluta será descartado. Faremos com que os alunos acreditem que tudo depende de suas experiências e sentimentos, sem necessidade de um padrão divino. E assim as Escrituras serão vistas como uma relíquia do passado. Ele fez uma pausa, a sala encheu-se de murmúrios sombrios e, finalmente, vamos tornar a educação interessante, disse Satanás. Diremos que a fé é entediante, que a religião é uma prisão intelectual. E, ao contrário da religião, apresentaremos a ciência e a cultura popular como fontes de verdadeira liberdade e conhecimento. Tornaremos a sala de aula um lugar de distração, com tecnologia abundante e entretenimento constante. Os alunos estarão absorvidos em suas telas e atividades inovadoras que não terão mais tempo para questionar seu propósito ou buscar a verdade de Deus. A tecnologia será a nossa aliada mais eficaz. Outro demônio mais cauteloso interrompeu. E os pais? Eles ainda podem ensinar a palavra de Deus em casa. Como podemos impedir isso? O demônio perguntou. O diabo voltou ao seu trono, recostou-se satisfeito e expressou, os pais, eles já estão dominados por suas próprias distrações. E é isso que torna o nosso trabalho mais fácil. Encorajaremos os pais a estarem sempre conectados, redes sociais, vídeos, séries intermináveis, tudo ao seu alcance, a qualquer hora. Vamos convencê-los de que precisam estar atualizados com tudo, o tempo todo. Faremos com que cheguem exaustos em casa, emocionalmente esgotados, sem tempo nem energia para cuidar dos seus filhos, ou cultivar o relacionamento com os seus cônjuges. Ele apontou para uma cena no espelho, uma mãe sentada no sofá, deslizando o dedo pela tela do celular, enquanto seu filho pequeno brincava sozinho num canto.
Enquanto isso, o pai estava absorto, ou seja, dentro dos seus próprios pensamentos, vivendo o seu mind his own business, como diz em inglês. Voltando ao seu próprio pensamento, completamente distraído, assistindo a um jogo de futebol. Observe, disse ele, com um sorriso de satisfação. Esses pais estão presentes fisicamente, mas as suas mentes estão longe. A tecnologia é a chave. Daremos a eles a ilusão de conexão e diversão. Assim, os filhos passarão mais tempo sendo moldados pelas escolas e pelos dispositivos eletrônicos. As conversas sobre fé, valores e a palavra de Deus se tornarão cada vez mais raras, até que desaparecerão por completo. Outro demônio mais ansioso acrescentou: e os casamentos, mestre? Eles podem ser uma fonte de apoio mútuo na fé. O diabo deu uma gargalhada curta. Os casamentos também estão enfraquecidos. Vamos garantir que os pais continuem imersos em suas próprias distrações. O tempo juntos será substituído por horas em frente às telas. E qualquer problema ou dificuldade será resolvido com mais entretenimento. Não com diálogo. Quando ambos estiverem emocionalmente desligados, o divórcio será uma solução conveniente. Os filhos, por sua vez, crescerão sem modelos de união e comprometimento, ficando ainda mais vulneráveis às nossas mentiras, disse Satanás. Com um gesto de sua mão, o espelho escureceu e a sala mergulhou-se na escuridão. Agora vão, ordenou ele com um tom triunfante e disse: infiltrai-vos nas escolas, nas casas, nas mentes dos pais e dos filhos. Façam com que a tecnologia seja um substituto para o amor e a comunhão familiar. Destruam a conexão real entre eles e a próxima geração será nossa. Quando perceberem, será tarde demais. Os demônios desapareceram na escuridão, prontos para cumprir as ordens malignas. Porém, o diabo agora sozinho, depois de ter enviado todos os seus demônios, ele observou uma coisa, veja só. No silêncio que ele estava, ele sabia que ainda havia aqueles que permaneceriam firmes. Famílias que resistiriam ao caos, que se desligariam das distrações do mundo e se voltariam para Deus, buscando força e comunhão. Contra esses, sua luta seria muito feroz, mas incerta. E isso, por mais sutil que fosse, o incomodava. Observe que essa história que foi escrita, que nós lemos, ela relata nada mais, nada menos do que a realidade que nós estamos vivendo. A realidade do... Eu não tenho aqui para mostrar, vamos usar essa capinha de óculos e dizer que isso é um celular. Infelizmente, e eu me incluo nisso, nós andamos para todos os lados, como uma parte do nosso corpo. Para qualquer lugar que a gente vai, a gente carrega o nosso celular. E por que não dizer, eu tenho certeza que muitos de vocês fazem o mesmo. Você pode estar a alguns minutos da sua casa. Se você lembrar que esqueceu o celular, você volta a buscar. E isso me entristeceu muito hoje, quando eu estava lendo esse texto. Eu já tinha lido semana passada e hoje li de novo, aconteceu a mesma coisa. E eu fiquei pensando, quantas vezes eu me lembrei de Deus durante o meu dia? Quantas vezes eu percebi, já fazem algumas horas que eu não falei com o papai, eu preciso voltar, dobrar os meus joelhos e orar. Outro dia eu entrei dentro de um Starbucks. E eu estava prestes a entregar o meu jejum. E na correria do trabalho eu disse, como farei? Eu preciso me ajoelhar, é algo meu pessoal. Eu disse, eu preciso me ajoelhar, me humilhar na presença de Deus. Entrei dentro de um Starbucks. Coloquei alguns papéis no chão, me ajoelhei no chão do banheiro e disse, Senhor, eu te dou toda a reverência, Deus.
Eu estou aqui dentro desse banheiro sujo, eu estou aqui, mas eu quero louvar o Senhor da mesma forma que eu faço dentro da minha casa. Quantas vezes, irmãos, a gente pega o celular e dá mais ênfase para ele do que a própria comunhão que nós temos com Deus, do que a própria intimidade que nós temos com Deus. Parece forte isso, mas é uma realidade, irmãos. Esta é uma realidade que nós vivemos nos nossos dias de hoje. Por várias vezes durante o dia, às vezes ficamos olhando as novidades do Instagram, ficamos olhando as coisas, os posts, as coisas que acontecem, e nós não percebemos o quanto ficamos no celular. Dentro da minha casa, nós adotamos uma política há muito tempo já, muitos anos, que se chama Screen Time. Nós determinamos pelo nosso aparelho o quanto tempo as crianças, elas têm 1 hora por dia de celular. Quanto tempo eles podem ficar dentro do celular. Porque era um absurdo pegar o celular de uma criança e você olhar, o seu celular mantém um recorde de quanto tempo você fica dentro dele. E você ficaria surpreso se você pegasse o seu celular e você fosse olhar e fosse pensar, quanto tempo eu fiquei no meu celular essa semana? Você ia ficar assustado. Você ia ver quantas horas por dia você passou em tal aplicativo, em quantas horas você passou no seu celular durante o dia, e quantas destas horas era algo referente ao reino de Deus. Então, observe que, como diz aqui o estudo, infelizmente, esse projeto diabólico realizou-se com sucesso e continua em andamento diante dos nossos olhos. Está aqui, diante dos nossos olhos. Mas, afinal, o que é cultura? E qual é a importância para nós? A primeira coisa a saber é que não existe cultura neutra, diz o estudo. Toda cultura é a manifestação direta dos valores, crenças e condições morais das pessoas que a compõem. Então, observe, se as pessoas que a compõem, há a influência. Já dizia meu pai, quando eu era criança, ele dizia um ditado lá em Curitiba, não sei se o pastor Alcir vai lembrar disso, me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Você passa a conviver, nós falamos muito isso no curso dos casados. Quanto mais, pastor Cássio, eu acho que vai concordar comigo, não é verdade, pastor? Quanto mais você passa tempo com o seu cônjuge, mais você se parece com ele. Mais você, as manias, a maneira de expressar, a maneira de falar, a maneira que você sorri, por incrível que pareça, o semblante passa a ser parecido do seu esposo ou da sua esposa. Os filhos fazem a mesma coisa. Criança vê, criança faz. Os filhos estão observando todos os dias o nosso comportamento. Eles estão observando como a gente age em meio às dificuldades e em meio às bênçãos. As crianças recém-nascidas, eu gosto muito disso, bebezinhos bem recém-nascidos, quando eles sorriem para a gente, eles aprendem a entender, compreender a gente pelo nosso semblante. Eles conseguem entender, eles estão sorrindo, não é porque você está sorrindo. Eles conseguem ver no seu semblante, nos seus olhos, que você está feliz de ver ele. Esse semblante. Agora imagine, por que eu estou falando isso? O inimigo das nossas almas, ele é um ser espiritual, dotado de sabedoria, ele é astuto, ele é um ser poderoso, ele só não é mais poderoso do que Deus. Nós não podemos subestimar isso. Mais uma vez, eu gostaria de frisar muito isso. O estudo diz assim, ó, ou você influencia a cultura ao seu redor, ou você é influenciado por ela. Simples assim. Sem muitas delongas. Ou você influencia a cultura ao seu redor, ou você será influenciado por ela. A minha esposa é de Miami, viveu em Miami durante muitos anos, praticamente cresceu em Miami.
E em Miami tem muitos latinos. E alguém pode dizer, essa é a cultura deles. Eles se vestem assim, se portam assim, eles são assim. E ela me conta que um dia ela foi trabalhar em uma empresa muito chique, digamos assim, onde os homens trabalham de terno, de gravata, e as mulheres trabalham com roupas completamente indecentes. Outro dia ela foi trabalhar numa outra região bem para o norte, onde quase não tem latinos, tem muito americanos nativos. E ela disse, é impressionante a diferença da vestimenta, da fala, do comportamento, de um lugar para o outro, no mesmo estado onde nós estamos, apenas algumas horas de carro. Então, a cultura tem muito a ver com aonde você está vivendo, com as pessoas que estão ao seu redor. O comportamento seu é que vai mudar isso. Esse comportamento, esse princípio tem implicações profundas, especialmente para nós que seguimos uma orientação moral e espiritual bem definida. A cultura é uma força poderosa que, muitas vezes, de maneira sutil, molda nossas prioridades, afetando também nossa visão do que é certo ou errado. Se não tomarmos uma posição ativa, correremos o risco de sermos levados pelas correntes culturais, sem nos darmos contas. Isso não quer dizer simplesmente, como eu disse aqui, da maneira que você se porta exteriormente. Mas nós estamos falando daquilo que está aqui, ó, dentro do seu coração, naquilo que você acredita ou naquilo que você desacredita. Por exemplo, a ideologia de gênero que tem sido implantada hoje. Outro dia eu conversava com meu sogro, eu tenho uma bebezinha que vocês conhecem, a Rebeca, nós chamamos ela de Beca ou Bebeca. Ela tem 2 aninhos. O Joe tem 3 aninhos. E quando estava a gente mexendo no caminhão, tinha uma rampa, ela subiu, quando ela desceu, ela ficou toda assustada e com medo e não tinha força para nada. 2 minutos depois estava o Joe com uma caixa de papelão, ele colocava a caixa na rampa e descia escorregando. Depois a gente brigou com ele, saiu 2 minutos, a gente olhou, ele estava com a bicicletinha dele lá em cima do caminhão, olhando para baixo e pensando, vai ser legal. E eu olhei para o meu sogro e disse, como que pode alguém olhar para uma criança dessa e dizer, ele não sabe se ele é homem ou mulher. Ele ainda não sabe o que ele vai ser quando crescer. A gente não pode determinar isso. E eu disse, diga para mim que menino não nasce menino. Quem prova isso? Isso vem de Deus, Deus não erra. Deus não erra, Deus faz tudo perfeito, irmãos. Deus fez homem, macho, quem diz o pastor Cássio, macho, e fez mulher, feminina. Deus não erra. Essa ideologia está tentando ser implantada hoje, como nós lemos nesse texto, apenas para ilustrar aqui, hoje nas escolas, em todos os lugares. Nós que trabalhamos com signs, vai fazer um sign, antigamente nós fazíamos o sign de banheiro de homem, banheiro de mulher. Fazia o bonequinho do homem, um bonequinho, uma mulher, com uma sainha. Hoje você tem que colocar unissex. Hoje não pode mais determinar se banheiro é de homem ou de mulher, tem que ser para qualquer gênero. É hoje, é agora, é esse mundo que nós estamos vivendo. Este ano agora, hoje, dia atual, está assim. E como nós vamos sair disso? Observe, qual o impacto da mídia e da tecnologia na vida do crente? O impacto da mídia e das novas tecnologias no comportamento e nas crenças cristãs é significativo e complexo. A mídia frequentemente glorifica o materialismo, a imoralidade, a violência, o hedonismo, e eles estão presentes o dia todo em filmes, séries, TVs, Netflix, Amazon Prime, YouTube. Está aí. Por que não dizer o YouTube é de graça? O que você digitar lá,
tem as propagandas, mas o que você quiser ver, está lá. Como eu disse aqui, usando o exemplo das crianças, às vezes eles estão brincando, querendo ver os carrinhos. Quando a gente menos percebe, eles estão assistindo algo que não devia. Porque a influência do mal está aí. A influência está aí. Estamos caminhando já para o final. Observe, bem para frente aqui, diz assim: qual deve ser, então, nossa posição como servos de Deus em relação a tudo que está acontecendo ao nosso redor? E a lição vai dizer assim para você: ser um profeta para esta geração. A postura do profeta Elias é um exemplo poderoso de como devemos agir nos dias de hoje. No primeiro livro dos Reis, capítulo 18, Elias faz um chamado direto ao povo, dizendo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui. E eu faço essa pergunta hoje. Será que nós podemos responder a esta pergunta? Observa que aqui Elias era um homem só. E ele foi contra tudo o que estava sendo pregado de ao contrário. Tudo que estava sendo oposto. A reação dele era de profeta, porque ele tinha certeza no seu coração. Outro dia, nós somos seres humanos de carne, estava aí o furacão Milton. É claro que a gente, por precaução humana, a gente não vai ficar olhando e esperando as coisas acontecerem. A gente toma algumas precauções. Mas o medo não pode tomar conta de você. E eu disse, porque o dono do vento, que controla o vento, sabe o que está acontecendo. Quando a gente tem convicção quem é Deus e o que Ele é capaz de fazer, o que está nas suas mãos, não tem por que a gente temer. Mas a gente precisa se posicionar. Essa lição aqui é muito importante. Não teremos tempo suficiente para esmiuçar completamente o que há tudo nela. Mas a raiz dessa lição é muito importante. Nós precisamos de posicionamento de Deus para esta geração que nós estamos vivendo. Nós precisamos nos posicionar em relação às mídias sociais. Para alguém lançar na mídia, basta apenas 24 horas. Segundo o marketing e a propaganda, dizem que apenas 24 horas. Basta 24 horas e alguém que do nada se torna alguém famosíssimo. Alguém que quer ser muito elevado. 24 horas, a mídia tem o poder de fazer. A mídia tem muito poder de atuação na influência do mundo que nós vivemos. Mas o Deus que você serve vai dizer na palavra dele que se Deus quiser mudar a sua história, basta uma palavra. Deus não precisa de 24 horas. Deus precisa de uma palavra. Como foi aqui Deus disse para mim, essa enfermidade não é para a morte. Uma palavra já é o suficiente para tudo mudar, irmãos. Uma palavra. Ter a mente de um embaixador de Cristo, viver com um propósito celestial. A nossa cidadania está onde? Nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Refletir o caráter de Cristo, caminhar em santidade, comunhão com outros crentes. A cultura moderna hoje promove o individualismo. Crianças, adolescentes, trancados dentro do quarto no celular. O sol ardendo lá fora. Na minha época, a gente estava lá brincando, fazendo um monte de coisa, subindo na árvore, fazendo um monte de coisa. Hoje, as crianças não importa se lá fora está chovendo, se está sol. O que importa para eles, cadê meu celular? O que importa para eles, se escuta um barulhinho, eles querem saber quem mandou a mensagem. E nós precisamos entender que é quase impossível tirar isso da mão deles. Mas é possível instruí-los como usar isto. É possível viver no mundo que nós estamos com Cristo, servindo, entendendo que Ele é dono, é soberano. Grave bem essa palavra. Ele é soberano. O inimigo pode dizer, eu sou dono de Boca Raton. Eu sou dono de Lighthouse Point. Eu mando nesse lugar.
Imagine que todo o seu exército de demônios inteiro dizem, nessa cidade aqui você perdeu, aqui quem manda somos nós. Mas quando chega um servo de Deus, com a presença do Espírito Santo, e a presença de Deus entra naquele lugar, o mal tem que sair. O mal tem que sair. Conclusão, não será fácil, mas com a ajuda do Espírito Santo conseguiremos transformar, primeiramente, a nós mesmos, para então podermos ajudar a nossos irmãos a mudarem também. Fomos convocados a resistir às pressões externas e a buscar a renovação de nossas mentes por meio do poder transformador da palavra de Deus. Essa palavra, ela tem o poder de transformar a mente das pessoas. Ela pode transformar, ela pode mudar. Não importa o cenário de quem está do seu lado. Não importa a situação de quem vive do seu lado. Não importa. Eu tive um amigo meu que era muito influente, tirava foto com pessoas muito famosas. Pessoas muito famosas, pessoas de Hollywood. Ele tinha foto, entrevistava, fazia um programa de televisão no Canal 4, no SBT no Brasil. E um dia ele disse para mim, eu falava de Deus para ele, um dia ele olhou, botou a mão no meu peito como se fosse me empurrar para trás e disse, se você falar mais uma vez desse tal de Jesus para mim, eu não volto nunca mais. Você vai perder um cliente e um amigo. E ele estava indo embora e eu disse, posso falar mais uma coisa? Ele disse, é de Jesus? Eu disse, ele te ama. Ele foi embora e ficou muito tempo sem falar comigo. Mas teve um dia que eu estava voltando da igreja, tinha mais de 9 ligações dele no meu celular. E eu pensei, o que aconteceu? Quando eu liguei para ele, ele estava chorando no telefone e disse, eu tenho uma pergunta para fazer, você pode me responder? Eu disse, sim. Ele era muito rico, ele morava num penthouse, que é um terraço de um prédio muito alto. E ele disse, eu estou na sacada do prédio de onde eu moro, estou no meu apartamento. Eu estou com um pé para o lado de fora da sacada. Eu quero tirar a minha vida, mas toda vez que eu penso em pular, vem uma voz na minha cabeça e diz assim, o Deus do seu amigo te ama. Aí ele disse assim, responde para mim, eu quero saber se você realmente falou a verdade aquele dia ou você só falou porque você queria me levar para a igreja. Eu quero saber se ele realmente me ama. E eu disse, ele te ama e muito. E eu falei assim, eu posso provar para você. Ele disse, como? Eu falei assim, a prova é que você só não se jogou ainda, porque ele está aí, ó, sussurrando no seu ouvido e está te guardando. As palavras têm poder, irmãos. Vamos usar as nossas palavras para ganhar almas, para mostrar que há poder no sangue de Jesus e não vai vencer o mundo que está aí. Nós estamos nele, mas nós vamos vencer por causa da palavra que está aqui, ó, a palavra de poder. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém?